E já estamos de volta aqui com o seu programa preferido, a Revista Eletrônica Cotidiano, que faz companhia para você nas manhãs aqui de segunda a sexta. E quem disse que etiqueta e noção de etiqueta é tema só para adulto? Aprender a se comportar socialmente desde cedo é cada vez mais importante. Justamente para passar algumas dicas sobre isso, eu estou aqui com a consultora de etiqueta e comportamento, a Zenita Almeida. Bom dia, Zenita. Bom dia. Realmente as pessoas às vezes confundem ainda essa história de que etiqueta é justamente só você saber ser chique, mas quando na verdade ela é um componente essencial da educação de criança, né? Nossa, com certeza. A etiqueta não é só o chique que as pessoas pensam. É o segurar talheres, né? Etiqueta é a questão de civilidade, né? Bom senso, educação. Se você não tem civilidade, não tem educação, não tem bom senso, jamais você vai saber se comportar em qualquer ambiente da sua vida social, com as pessoas com as quais você convive. Claro. Agora, como passar isso desde cedo, sem tornar também o assunto chato, né, para a criança? Porque às vezes também vira aquela eterna repreensão, né? Não faça isso, não faça aquilo. Como, na verdade, desenvolver nas crianças o gosto por ser educado, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: tudo começa a partir da sua formação, do seu lar. Então, para tornar o seu filho um cidadão, onde ele possa se relacionar bem na sua vida adulta, quer seja no trabalho, quer seja com a sociedade, enfim, o ambiente que ele vai viver com a vida adulta, o essencial é que você passe isso para o seu filho a partir da formação como criança. Claro. Então, você tem que fazer o seguinte: ensinar os seus filhos desde criança os seus limites, a boa orientação, a educação, a civilidade, o seu comportamento com as pessoas adultas, até mesmo com os empregados de casa. Então, eu costumo dizer... Claro, é aquele exemplo que está justamente nas situações corriqueiras. Exatamente. Né? A escola, ela é um complemento, mas não é o papel principal. O papel principal de tornar o seu filho um bom cidadão, tudo começa a partir da sua base educacional com a sua família, no ambiente do seu lar. Porque são coisas que estão muito entrelaçadas, né? Desde assim, acho que a educação de limites, a psicologia infantil e essas noções, né? Exatamente. Os pais, eles têm um papel fundamental até mesmo de ser um psicólogo, né? Porque você sabe que criança é uma coisa muito complexa de se educar. Então, você é necessário saber conversar com seu filho, dialogar, e dentro de um ambiente harmonioso, com bom diálogo, você ensinar para o seu filho como é que ele deve se comportar em qualquer ambiente que ele vai conviver. E é função dos pais, não é isso? E por mais estressante, cansativo e repetitivo, né? Não tem pessoa melhor para educar seu filho do que o seu pai. Quer dizer, em casa. vale Tudo começa em casa. De ser não adianta você deixar que a escola faça esse papel, porque esse não é o papel da escola. Ao contrário, às vezes a escola tem problema porque o garoto não teve boa formação em casa. Pois é, entendeu? Que passa realmente de como você trata o empregado, de como... Exatamente. Você tem que criar para o seu filho os limites onde ele possa saber que ele tem a obrigação de tratar bem as pessoas a partir da sua própria empregada de casa. Porque tem criança que trata o empregado com um comportamento assim como se o empregado fosse um animal, entendeu? E não é. O empregado está ali te servindo e você tem que tratá-los bem. Agora, que disso eu também imagino que a escola mais importante é observar como os pais agem, né? Ah, com certeza. É como eu falo, os pais têm um papel fundamental na formação dos seus filhos. E que não é só pelo conselho, né, Zenita? Não é só pelos conselhos, não. É pelo comportamento. É saber dar limitações para ele, que ele tem que ter hora para estudar, tem que ter hora para brincar, tem que saber recolher os seus brinquedos. Na hora do almoço, com muita delicadeza, com paciência, você tem que ensinar o seu filho aos bons modos na mesa, ter a hora do banho, saber como é que ele tem que, a parte de higiene, limpar os dedinhos na hora de almoço, antes de comer, escovar os dentes, depois que comer, escovar os dentes, ao deitar, tomar banho, escovar os dentes. São todo um comportamento de civilidade que o garoto tem que ter, o filho tem que ter, a partir da sua formação de casa. É assim que ele vai se tornar um bom cidadão para viver com a sociedade na vida futura e na vida adulta dele. Agora, mesmo tendo, às vezes, ensinado, às vezes as crianças colocam a gente em saia justa, né? Nossa, é o menino que solta um arroto na mesa. O que fazer quando isso acontece? Olha, eu às vezes fico... Porque você quer matar. Eu às vezes fico pensando como é que as crianças têm esse dom de irritante, de arrotar, porque eu acho que arroto é uma coisa espontânea. Mas tem criança que pirraça
mesmo ir a rota na hora mais inconveniente. Então, é como eu falo, é necessário que você diga para o seu filho, mas de uma maneira não impondo, né? Como a gente faz às vezes, eu tenho um exemplo muito típico, que quando a gente é criança, os nossos pais costumam nos levar para a igreja a pulso, né? Às vezes a gente não quer, porque criança nenhuma gosta de ir para a igreja. Claro, e às vezes uma obrigação, né? Como uma obrigação. E esse não é bem o papel. Você tem que, toda criança precisa de uma formação, né, espiritual. Claro. Então você tem que ensinar para o seu filho que ele vai para um ambiente, a igreja, sei lá, que lhe dá prazer. E não por uma imposição. Então ele vai criar aquilo como se fosse, ele vai ter horror quando crescer. Ele vai lembrar sempre que você foi obrigado, quase que arrastado para a igreja. Claro, que não é nenhum princípio de boa educação. Exatamente, não é bem isso. Então, é a mesma coisa que você ensinar para os seus filhos em casa, com civilidade da sua parte também, com responsabilidade de conversar, dialogar, para que ele tenha aquelas atitudes, não como castigo, mas mostrar para ele o custo-benefício. Claro. Como ele vai ter o benefício de saber se comportar bem. O quanto ele pode ganhar por ser educado, comportado e simpático na sua... Porque eu digo sempre, bons hábitos, bons costumes, ele é bem-vindo em qualquer lugar. Claro. Quer seja adulto, quer seja criança. Agora, qual é o pacote básico aí de etiqueta para as crianças que os pais realmente devem fazer questão? Imagino que passe aí, obviamente, pelas palavrinhas, né? O por favor, obrigado. Por favor, saber dizer para a criança, ensinar tudo para ele. Como é que ele deve se comportar, tanto em casa como no ambiente que ele for, na escola. Eu falo sempre, por exemplo, às vezes a criança se comporta de tal forma na escola que não tem professor que aguente. Às vezes até a criança fica um pouco, vamos dizer assim, se sentindo irritante para o professor, devido ao comportamento dele. Claro, então, por exemplo, um celular. Eu não vejo razão, gente, para uma criança de 5 anos ter um celular. Então, que hoje é cada vez mais comum. Pois porque uma criança de 5 anos vai para a escola, quem leva é o pai. Vai buscar, quem leva é o pai ou alguém da família. Então, é uma idade que você está sempre do lado do seu filho. Então, para que uma criança com celular? Agora, eles cada vez mais exigem, né? Isso pelo grupo, pela convivência. Pela influência, né? Dos outros coleguinhas. Agora, imagina, tudo bem, caso o pai resolva dar, também tem que orientar, né? Exato. Eu acho que a gente tem que impor limites de responsabilidade para os filhos. A partir da responsabilidade, a partir de mostrar para ele que ele tem responsabilidade com tudo que lhe circulam, acho que tudo flui. Tanto a vida dele em casa, como a vida dele na escola ou no ambiente que ele vai viver futuramente. Claro. O importante é que essa formação seja dada para que ele, no futuro dele, seja um cidadão agradável e que as pessoas se sintam bem na companhia dele, que ele saiba se comportar em qualquer ambiente que ele vai viver na vida adulta. Agora, em geral, né, Zília, as crianças às vezes são muito tímidas, especialmente quando chegam num ambiente novo, aquela coisa de não querer falar com as pessoas, ou ficar se agarrando na perna da mãe. O que fazer nisso? A gente deve forçar a criança a falar? Nem todas, né? Porque na tem hora, depois, que quando chega já vai armando, né? Já vai se... Lá vai, já vai se entrosando com todo mundo. Tem outras não, porque outras são mais timidazinhas. É você conduzir para que ele se sinta bem sem imposição, certo? Porque tem pessoas que... Tem criança que detesta ser agarrado, ser beijado, né, no ambiente. Então, quando acontecer isso, vai fulaninha está lhe beijando, agradeça, enfim. Sair por aí, é mais ou menos isso. Mas também imagino que você falou assim, porque realmente, né, tem criança que odeia ser agarrada. A gente também deve respeitar um pouco essa vontade da criança. Respeitar o limite da criança também. E criança é assim, quando embirra, sai da frente, né? Claro, uma coisa é a educação, né? Mas também realmente respeitar o limite. A criança ainda está em fase de formação. Então, tudo é válido a partir do momento que você saiba conduzir isso, como pai e como responsável pela sua formação. Claro. Agora, uma coisa que às vezes os pais também não se dão conta, né, que eles exigem a educação do filho e na hora de pedir para a criança pegar alguma coisa, não usam o por favor, né? Olha, qual é a sua opinião? Você tocou num assunto muito importante, porque nós, pais, somos... os nossos filhos aceitam um reflexo das nossas atitudes. Então, para que a gente imponha boas atitudes para os nossos filhos, é necessário que nós também tenhamos essas atitudes. Claro. Então, é ter muito cuidado.
Porque às vezes, não minta, meu filho, mas eles E o pai mente, o pai né? mente pra caramba na vista dele. Então, que tipo de atitude ele vai ter? Ele vai ficar até dividido. Será que eu vou mentir ou não vou mentir? Entendeu? Claro. Então, é necessário também que os pais tenham muita responsabilidade nessa relação comportamental com os seus filhos em casa. Porque o fato da autoridade não impede a gentileza, né? Não, do claro muito que obrigado, não. né? Do desculpe também, né? Exatamente. O pai às vezes não pede, né? É como eu falo, como é que você quer que o seu filho tenha boas atitudes se você não pratica na vista dele essas boas atitudes? Pratica totalmente ao contrário. Claro. Como é que você quer impor que o seu filho seja organizado em casa quando você é o primeiro a chegar em casa, ou a primeira como mãe, e jogar tudo para lá, o sapato para lá, tomar banho, deixar a toalha molhada em cima da cama? Como é que você quer impor isso para o seu filho? Claro. Se você faz Ou querer que ele seja você é a primeira a gritar com ele, exatamente. né? Impor, Eu tenho uma colega que o filho dela foi para São Paulo estudar e ficou na casa de um pessoal da família dela. Ela me contando, eu achei isso muito legal. Então, depois que o garoto voltou para Maceió, esse pessoal da família ligou e disse: nossa, fulana, como é que você conseguiu fazer um filho tão educado? Porque eu me acordava de manhã, ele se acordava muito cedo para ir para o curso. E quando eu me acordava para trabalhar, já estava a cama dele, ele dormia num sofá, na sala de espera. O sofá já estava voltado ao lugar, a cama forrada, o banheiro parecia que não tinha ninguém frequentado. Então, eu fiquei falando, nossa, que educação legal que você deu para o seu filho, né? Claro, isso é muito importante. É um reflexo, né? De tudo, né? Exatamente. Porque realmente, às vezes, eu acho que na verdade a grande mensagem aqui que a gente quer dizer que não é para ter pena da criança, né? Dá para exigir desde pequenininho que ela se submeta a esperar na fila. Exatamente. Isso, tudo sem sabendo, não impondo isso para a criança. Porque a partir do momento que você faz isso com uma certa imposição, claro, eles fazem por pirraça. Aí é a birra, né? Aí vira o contrário, né? Vira o contrário, modifica tudo. Então é preciso você ter bom diálogo. Aliás, o diálogo é uma ferramenta que cabe em qualquer lugar, né? Seja educado para poder passar isso. Exatamente, exatamente. Ok, muito obrigada de novo. Nada, eu que agradeço. Ok.